Na realidade, vamos dar início ao 18º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. O tema hoje é simplesmente imperdível. Ricardo me disse o áudio tá bom para quem pretende atuar como administrador judicial. Então, vamos devagarinho, chegando. Eu quero saber se o áudio tá bom. Então, eu vou gravar esse conteúdo com muito carinho para quem pretende trabalhar com recuperações judiciais atuando como administrador judicial. Esse é o foco de hoje. E, na realidade, assim, o tema hoje é o primeiro passo para quem pretende atuar como administrador judicial. Então, seja bem-vindo, meu querido colega, minha caríssima colega. E vamos lá, olha só, primeiro passo para atuar como administrador judicial. Esse é o 18º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Essa linha editorial tem o propósito de colocar o advogado, o contador, o administrador ou o economista na linha de frente do mercado de recuperações judiciais. E eu incluo as figuras do economista, do contador e mesmo do administrador, porque na realidade, esses profissionais podem auxiliar o Poder Judiciário na figura do administrador judicial. E esse episódio, meus queridos colegas, é especialmente fundamental para quem tem a ideia de trabalhar como administrador judicial, porque ele se destina a quem pretende realizar o primeiro passo. Então, se você pretende dar o primeiro passo para auxiliar o Poder Judiciário, atuando como administrador judicial, vai ter aqui o caminho pavimentado para assim proceder. Eu vou explicar o que deve ser feito, como deve ser feito, como funcionam as nomeações, quais são as atribuições que você deve levar ao Poder Judiciário. Eu vou explicar para quem quer colocar a mão na massa, para quem pretende de fato auxiliar o Poder Judiciário sendo muito bem remunerado nessa atribuição fundamental no processo de recuperação judicial, que é a atribuição de administrador judicial. Então, hoje, sábado pela tarde, 14h13, vamos devagarinho, nos aquecendo, nos esquentando os motores, Ivan, porque o bicho vai pegar e eu vou abrir aqui o que é necessário fazer para ser nomeado e mais que isso, para viver bem em uma área do direito que ainda é negligenciada pela grande maioria dos operadores. Então, assim, quem é que vai falar isso para vocês? Marcelo, como é que você acha que tem experiência para explicar o primeiro passo na figura do administrador judicial? Quem você pensa que é para fazer isso? Olha só que boa pergunta, que boa provocação. Marcelo, por que você acha que tem como nos ensinar para atuar como administrador judicial? Opa, meu guerreiro, tudo bom? Então, olha só, administrador judicial. Por que, Marcelo, você acha que pode explicar o caminho para atuar como administrador judicial? Essa pergunta é excelente e, por mais que possa parecer um pouco grosseira, ela é fundamental. Na realidade, eu, ouvindo esse conteúdo, essa conversa, eu ia gostar de saber quem que o camarada pensa que é para explicar como trabalhar como administrador judicial. E eu vou iniciar fazendo esse link aqui, essa ideia. Bom, eu comecei a trabalhar como administrador judicial em 2014. Eu posso dizer que a empresa que, aquele tempo, eu e o Dr. Genil Andreata constituímos foi uma das primeiras sociedades civis, na verdade não era empresa, que construíram uma caminhada na região, hoje uma região importante, a região noroeste do Rio Grande do Sul. Então, pelo menos há 10 anos eu conheço esse mar. E pelo menos há 10 anos eu faço esse trabalho de discutir, de pleitear nomeações no Poder Judiciário. Para ser bem honesto com cada colega que está aqui comigo, eu comecei a fazer isso em 2014 e trilhei esse caminho até 2020. Então, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 7 anos atuando no auxílio, predominantemente no auxílio ao Poder Judiciário, em nomeações e em recuperações judiciais de pequeno porte, recuperações judiciais de 5, de 7 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões, e em recuperações judiciais de grande porte. Quando eu digo recuperações judiciais de grande porte, eu estou falando de recuperações judiciais acima de 200 milhões.
recuperações judiciais de 450 milhões, recuperações judiciais de 800 milhões. Então, é a partir dessa caminhada, Poli, que eu fico tranquilo para dizer que quem vai falar o primeiro passo, quem vai explicar o primeiro passo que deve ser dado para nomeação como administrador judicial, tem experiência de pelo menos 10 anos nisso. Conquistou nomeações de recuperações que superam 400 milhões, conquistou nomeações de recuperações pequenas, como 5, 7 milhões, de recuperações judiciais grandes, como de 450 milhões, como eu acabei de mencionar. E a partir dessa experiência importante por quê? Porque dá o currículo. Não tem sentido falar disso a partir dos livros. Não tem sentido em explicar o primeiro passo para atuar como administrador judicial a partir da doutrina. O primeiro passo para atuar como administrador judicial está na prática. Você precisa ouvir quem fez essa caminhada, porque isso pode economizar o tempo na sua jornada para a nomeação. E é nesse sentido que eu fico muito confortável para dizer que o que eu vou compartilhar aqui é o suprassumo, é a essência do que deve ser dito, do que deve ser feito, melhor dizendo, para ingressar no mercado como administrador judicial. Tá bem? Então, quem está falando aqui atuou em recuperações judiciais de pequeno, médio, grande porte. Constituiu uma grande administrador judicial e resolveu se afastar em 2020. Então, de 2014 a 2020, envolvido diretamente com esse tema. Vamos lá, Marcelo. Qual é o primeiro passo? Olha só, o primeiro passo, sinceramente, não diz respeito a um primeiro passo para nomeação. A primeira coisa que você deve fazer, se pretende atuar como administrador judicial, eu não coloco como primeiro passo, eu coloco como um pressuposto. E aí a gente começa a dividir a criança do adulto, começa a dividir o profissional do amador, começa a dividir quem quer de fato se desafiar a ingressar nesse nicho extraordinário do direito, atuando como administrador judicial, daquele curioso, daquela curiosa que simplesmente vem aqui entender algo, mas que não quer implementar. Então, o primeiro passo para atuar como administrador judicial, o primeiro passo que eu não incluo como um roteiro de primeiro passo, eu incluo na minha lógica aqui. Eu organizei essa live com muito carinho. Eu pensei em cada ponto, eu pensei em cada elemento que o colega deve ter em vista se a intenção é trilhar o caminho da administração judicial, atuar no auxílio ao Poder Judiciário. E eu quero dizer que o primeiro ponto aqui, eu incluo como primeiro ponto da nossa conversa, mas na realidade é um pressuposto. Na realidade nós estamos falando de algo antecedente, algo anterior a pleitear a nomeação. E o pressuposto eu anotaria. Marcelo, eu quero atuar como administrador judicial. Marcelo, meu sonho é auxiliar o Poder Judiciário, sendo muito bem remunerado para isso. Marcelo, eu quero, de fato, trilhar o caminho do auxílio ao Poder Judiciário na fiscalização de empresas em recuperação judicial. Cara, você quer fazer isso? Então anote o pressuposto. Tem que ter um pressuposto. Antes do primeiro passo tem um pressuposto. E é esse pressuposto que eu, quem sabe, até tatuaria na mão. Se eu não fosse dominar bem isso, eu tatuaria em algum lugar. Eu agora faria uma folha de ofício, pegaria um caderno, uma agenda, sei lá o quê, computador, e anotaria esse primeiro pressuposto. Porque esse pressuposto, na verdade, não é o primeiro, é o único pressuposto que você deve dedicar muito afinco. É o pressuposto seguinte. Meu querido colega, se você pretende atuar no auxílio ao Poder Judiciário, você precisa dominar com profundidade o processo de recuperação judicial. Você precisa conhecer as fases do processo de recuperação judicial. Você precisa ter domínio tranquilo de tudo que vai acontecer no processo de recuperação judicial. Por quê? Eu gosto de dizer isso, eu não sei se os juízes gostam ou não gostam disso, eu acho até que gostam, porque, enfim, nunca perguntei, mas vou perguntar. Eu costumo dizer que o administrador judicial deve, olha só, não é que ele pode, é um dever do administrador judicial saber mais do processo de recuperação judicial do que o magistrado que o nomeia. Não faz sentido o juízo que nomeia o administrador judicial saber mais do processo de recuperação judicial do que o administrador judicial. E a razão dessa minha afirmação é muito singela e muito óbvia. Ora, o juízo que nomeou o Marcelo Andreatta,
O juízo que nomeou a doutora Poliane, nomeou a doutora Clarita ou o doutor Luiz, o juízo que nomeou cada um de vocês ou me nomeou, ele tem, ato seguinte à nomeação, que decidir sobre uma ação de responsabilidade civil. Eventualmente, antes de conversar com você, o juízo... Olha que coisa doida. O juízo estava decidindo sobre uma questão prática relativa à Lei Maria da Penha. E no turno anterior estava decidindo sobre uma ação de inventário milionária. Portanto, o juízo que nomeia, ele, em regra, 95% dos casos, ele não é um juízo especializado. Ele não dedicou todas as suas energias, toda a sua inteligência para compreender a dinâmica de um só processo. Agora sim, você dedicou. Você está pleiteando a nomeação para atuar neste processo. E deixa eu contar para você, esse processo envolve honorários sempre de 6 dígitos para o administrador judicial. Raríssimas exceções a honorários de 6 dígitos na atuação como administrador judicial. Então eu estou falando o seguinte, você está pleiteando a nomeação de um encargo cujos honorários superam R$100 mil. Você entende que você tem que entender mais que o juízo sobre esse processo? Você entende que o juízo tem que olhar para você e perceber um expert em recuperação judicial, perceber alguém que verdadeiramente pode lhe dar uma aula sobre recuperação judicial, razão pela qual o juízo pode se sentir seguro para lhe nomear, porque ele sabe que está nomeando alguém que entende do processo. Entende que isso é pressuposto? Marcelo, eu vou seguir os seus passos, o passo a passo que você vai compartilhar, mas eu não quero entender muito do processo de recuperação judicial. Cara, nem desce pro play, nem vem. Porque você tem como pressuposto para atuação como administrador judicial em processos de recuperação judicial entender mais do instituto que qualquer juiz que o nomeia. E isso deve estar muito claro na conversa que você vai fazer. E eu vou explicar como fazer, Fernando. Eu vou explicar o passo a passo da conversa que você vai ter com o juízo. Hoje, aqui, então, assim, pressuposto, você tem que entender tudo do processo de recuperação judicial. Marcelo, eu nunca vi um processo de recuperação judicial. Bom, primeiro, você pode pesquisar, eleger um processo em andamento e estudar esse processo. Segundo, você pode, eventualmente, se propor a defender alguns credores em alguma recuperação judicial próxima a você. Terceiro, tem um curso prático de recuperação judicial, que eu não vou dizer o nome, mas é o melhor e eu sou professor. Então, vamos deixar isso de lado agora e vamos seguir. A questão central é a seguinte, você precisa dominar o instituto. Porque quando você for conversar com o juízo e tratar da sua nomeação, o juízo deve ter ciência, deve perceber que, todas as questões quentes do processo de recuperação judicial você domina com tranquilidade. Eu gosto de usar a expressão sobra vocabulário quando você tratar com o juízo. Deve sobrar vocabulário, você deve falar de recuperação judicial com tranquilidade. Se você começar a gaguejar na frente do juízo, quando pleitear a nomeação, quando for disponibilizar o seu currículo, se você titubear diante de perguntas elementares do processo de recuperação judicial, você está pedindo para não ser nomeado como administrador judicial, abrindo mão de honorários de 6 dígitos. É disso que nós estamos falando. Os honorários que envolvem a atuação como administrador judicial envolvem normalmente 6 dígitos. Eu desconheço recuperação judicial cujos honorários pro administrador judicial foram inferiores a 6 dígitos. Mas, claro, se nós pegarmos recuperações judiciais de microempresas ou de empresas de pequeno porte com dívidas pequenas, claro, os honorários serão inferiores. Agora sim, ainda sobre... Eu nem ia tratar disso no início, nós estamos nos pressupostos, mas mesmo no caso de honorários baixos, por exemplo, 70, 80, 90 mil reais, vamos imaginar honorários baixos, mesmo nesse cenário, você pode ter a garantia que a hora em que foi nomeado, você vai receber esses valores. Por quê? Porque na recuperação judicial você tem o direito de receber e qualquer atraso você pode informar o juízo e o juízo determinará o pagamento sob pena de falência. Então vai pagar. Mas se a recuperação judicial não lograr sucesso, você habilitará o seu crédito, o crédito do administrador judicial como crédito extraconcursal, anterior a todos os créditos concursais. Ou seja, estes honorários que você está pleiteando para atuação como administrador judicial serão seguramente é bom, né? Serão seguramente recebidos por você.
Entende? Agora sim, qual é o processo que dá esse tipo de segurança? Mesmo se houver convolução e falência, exato. Por quê? Porque os seus créditos na falência serão extraconcursais. Então, por aqui, Bruno, a gente caminha no pressuposto que eu queria chamar a atenção. Qual o pressuposto? O pressuposto principal é o seguinte, cara, entende do processo, estuda o processo, domina o processo. O juízo não vai lhe nomear como administrador judicial se você gaguejar, se você não demonstrar uma segurança em relação ao instituto. Então, feito esse primeiro pressuposto, vamos em frente. Bom, Marcelo, então eu já dominei o instituto. Cara, eu sou advogado, ou eu sou contador, ou eu sou economista, ou eu sou administrador de empresas e eu dominei o instituto. Eu já compreendi como um instituto opera. Excelente, primeira fase, show de bola. Vamos para a segunda fase. Segunda fase, você vai construir um currículo apontando as competências centrais que você desenvolveu para auxiliar o Poder Judiciário. Então é isso mesmo, você vai construir um currículo assinalando as suas principais competências, assinalando a sua formação. E eu costumo dizer, agora olha para cá, eu costumo sugerir que se inclua o propósito de atuação como administrador judicial, evidente, mas além disso se inclua os valores, alguns valores que são importantes para a sua atuação. Entende? Então, assim, a fotografia é evidente também, mas valores no sentido de dizer para o juízo quem você é. Vê bem, você está demandando do Poder Judiciário uma competência ligada à idoneidade. Você está levando ao juízo um pleito de nomeação como administrador judicial que exige a confiabilidade. O juízo, o critério principal de nomeação, guarda essa e vem para cá. O critério principal de nomeação do administrador judicial é a confiabilidade do juízo que o nomeou. E essa confiabilidade, ela é construída desde o primeiro momento. Por isso que você, depois de cumprir o pressuposto aqui que eu me estendi explicando, você vai fazer um alinhamento de um currículo que apresente as suas competências para auxiliar o Poder Judiciário e, além dessas competências para auxiliar o Poder Judiciário, você terá que apresentar no currículo, eu estou sugerindo aqui, cara, olha só, doutor Luiz, Ricardo, meu querido Thompson, eu estou sugerindo que você inclua no seu currículo alguns valores importantes da sua caminhada. Marcelo, dá exemplos, cara, dá exemplo. Eu gosto das seguintes expressões: imparcialidade, independência, proatividade, excelência técnica, eficiência, cooperação. Portanto, entregue um currículo compartilhando as suas competências fundamentais, né, indicando que essas competências estão alinhadas com o propósito de atuar como administrador judicial, claro, e ao final, quais os valores que alimentam o meu trabalho. Ou ao final uma frase, os valores que alimentam a minha jornada, os valores que alimentam a minha caminhada são especialmente a imparcialidade, a independência, a proatividade, a excelência técnica, a eficiência e a cooperação. Eu vou sublinhar apenas dois aqui, para você olhar com muito carinho. Primeiro, imparcialidade e independência, que eles de algum modo se sobrepõem. Imparcialidade e independência. Segundo, cooperação. Então, explique que você alimenta no seu trabalho. Primeiro valor, independência e imparcialidade, e um outro valor importante é a cooperação. Por que independência e imparcialidade? Meus queridos colegas, olhem para cá. Independência e imparcialidade é tudo o que o Poder Judiciário precisa de um administrador judicial. Somando com o rigor na fiscalização, eu vou repetir, somando com o rigor na fiscalização, nós temos aqui o desenho de um modelo de administração judicial. E você vai afirmar para o juízo, na conversa que eu já vou explorar, que você não vai se subordinar aos interesses da recuperanda.
que você pretende atuar com independência, tendo por base de atuação, sobretudo, a ideia de uma fiscalização rígida da Recuperanda. Por que você vai dizer isso? Eu já vou explicar a razão. Tá bom? Mas estes são os valores, alguns valores que você deve informar no seu currículo. Vamos além. Valor da cooperação. Por que cooperação? Olha só, você tem em uma vara judicial milhares de processos. Thaís, tudo bem? Você tem milhares de processos. E esses milhares de processos demandam um trabalho de todo o cartório. Quando você indica que a sua atuação prima pela cooperação, você está se colocando à disposição do Poder Judiciário, se colocando à disposição do cartório para auxiliar nas tarefas que são necessárias para o bom e rápido e célere andamento da recuperação judicial. Isso, até recentemente, pouquíssimos escritórios de administração judicial faziam, e até essa informação já vale ouro para quem pretende atuar como administrador judicial. Guarde essa ideia, faça isso e você perceberá a razão. E vai perceber especialmente quando eu explicar como instrumentalizar esses valores. Quando eu explicar como você vai abordar esses valores no diálogo com o juízo, você perceberá que faz todo sentido construir um currículo a partir destes vetores. E vamos adiante, construir o currículo. Olha só o passo a passo. Primeiro, cara, pressuposto, não é nem primeiro passo, é pressuposto. Nem entra na jornada se não tem pressuposto. Qual é o pressuposto? Dominar o processo de recuperação judicial na prática. Entender como ele se opera, qual a sua funcionalidade, quais os seus prazos, entender da constatação prévia, entender tudo que envolve o processo de recuperação judicial na prática. Esse é o pressuposto. O pressuposto é anterior ao primeiro passo. Então, primeiro passo, construir um bom currículo. Um currículo que indique as suas competências alinhadas com o propósito de atuar como administrador judicial e, especialmente, indique os valores que alimentam a sua caminhada. E os valores que alimentam a sua caminhada devem estar próximos aos valores que um bom administrador judicial carrega. Exemplo, independência e imparcialidade. Exemplo 2, cooperação. Tá bem? Feito isso, use esse modelo. Olha só que nós estamos esquentando sábado, 2h33. O pessoal, você acabou de almoçar. Acabou de almoçar, Marcelo? Acabei de almoçar, cara. Tô cansado aqui, tô mudando de canal, não tem nada para ver na TV, tô cansado aqui. Você vem me falar de questões técnicas para atuar como administrador judicial? Exatamente. Eu estou fazendo isso, porque foi a hora que eu encontrei na semana para poder compartilhar esse conhecimento que eu queria há muito tempo dividir com você. Há tempos eu venho querendo abrir todos os passos, tudo que é preciso fazer para atuar como administrador judicial aqui mesmo, aqui no Instagram. Eu estou gravando também no YouTube, não está ao vivo no YouTube, mas eu vou jogar também essa aula, porque para mim isso aqui é uma aula no YouTube que eu preparei com muito carinho. Então, nesse contexto todo, é duro mesmo, é duro. Então, vamos separar a criança do adulto, vamos segurar a vontade de construir essa caminhada e aproveitar esse momento ímpar, porque foi o momento que eu encontrei para gravar ao vivo essa conversa, para dialogar com você, na realidade, e eu quero que você tenha essa interação, eu quero que você tenha essa mesma vontade aí desse lado. Então, quem está comigo, aperta aí, dá uma curtida, manda um coração, manda 100, faz um comentário, faz alguma coisa para a gente fazer um bate-bola rápido aqui, de energia positiva. São 2h35. Aqui estão os guerreiros e as guerreiras da recuperação judicial. Olha só, construir um currículo. Construir um bom currículo. Um currículo nos termos que eu já aqui desenhei. Qual é o próximo passo? Você vai pegar esse currículo que você fez com muito carinho. Você vai pegar esse currículo que você fez com amor, né? Porque o trabalho com carinho é um trabalho bem feito, é um trabalho com dedicação. Você vai pegar esse currículo e você vai pedir para alguém, se você não tem capacidade de fazer, competência de fazer, não sabe fazer, você vai pedir para alguém fazer um site para você. Vai fazer um site que vai o espelho do currículo. O cara olhou para o site, viu o currículo, olhou o currículo, viu o site, sem muita frescura, sem muita exigência, porque você está pleiteando a sua primeira nomeação. E é uma exigência legal, a partir da reforma da Lei 11.101, ter
um site. Então, você vai fazer esse site com tranquilidade. Alguém vai fazer para você se você não tem essa competência. A gente navega do mar do direito, não no mar da tecnologia. Você vai ter um site também, e um site que está alinhado, que é o espelho do seu currículo. Fácil. Feito o site também. Então, você tem um currículo, o currículo com os valores que você alimenta. No site, você vai abrir o site. É isso que você vai fazer. Olha só. No site, você vai abrir o site. Deixa eu arrumar isso aqui. Você vai abrir o site com os valores. Então pode ter uma foto sua e os valores, imparcialidade, fiscalização rígida e cooperação, os valores seus aqui, porque o juízo, depois de pegar seu currículo, ele vai olhar o site, vai, opa, tem um site, que legal o site, e o site sóbrio, e feito o site também, vamos em frente. Passo seguinte, você vai fazer uma lista. E agora sim. Agora, quem quer atuar como administrador judicial, escuta com atenção esse próximo passo. O próximo passo para atuação como administrador judicial vai ser, então, você fez o pressuposto, você fez o currículo, você alinhou o currículo com o site. Depois de fazer o currículo, alinhar com o site, você vai fazer o seguinte, você vai construir uma lista, vai pegar uma folha, abrir um arquivo do Word e fazer uma lista das 10 varas judiciais que você vai visitar. É isso mesmo que eu estou dizendo. Então, depois do pressuposto, que tem que cumprir o pressuposto, tem que cumprir, Marcelo, tem que cumprir. Depois de fazer o pressuposto, depois de construir um currículo alinhado com propósito, depois mesmo de fazer o site que é um espelho do seu currículo, depois disso, você vai fazer uma lista com as 10 varas judiciais que merecem a sua visita. Que você tem interesse em auxiliar o Poder Judiciário. Vai fazer no arquivo Word, vai pegar, abrir o TJ no seu estado, o computador aqui na frente, por isso aqui eu estou fazendo a brincadeira. Você vai abrir um documento Word e vai anotar as 10 varas que pretende visitar. E pegar os dados dessas varas. Bom, currículo em mãos. Se você tiver como confeccionar uma boa pasta, uma pasta razoável, uma pasta sofisticada, faça. Se não, coloque em um envelope com o seu nome. Você vai entrar em contato com o assessor do juízo. Se for próximo do seu escritório, próximo de onde você vive, você vai visitar, você vai na vara lá, pedir para conversar com o assessor do juízo e, conversando com o assessor, vai pedir uma agenda com o juízo. Esse é outro tema, gente, que eu vejo muito colega pisar no tomate, assim, para dizer o mínimo. Eu vejo muita gente errar feio nesse novo passo. Então, você fez tudo o que eu mencionei, não vou mais repetir, e agora está no mercado pleiteando nomeação. Conversou com o assessor disse, doutor, eu fico com o seu currículo e havendo alguma recuperação, eu entro em contato. E você foi embora. Errou legal. Você nunca será nomeado. Quem conversou com o assessor, deixou o currículo com o assessor, achando que terá alguma nomeação, simplesmente não entendeu nada da figura do administrador judicial. Quem entregou o currículo? Olha, tudo bem, que legal, vou botar aqui o currículo. Assessor disponibiliza, pode botar na mesa do juiz? Posso. Cara, nunca vai ser nomeado, por uma razão muito simples. Assessor não faz nomeações. Assessor não nomeia. Assessor não sequer sugere. Quem decide a nomeação é o juízo da recuperação judicial, é o juízo da falência. Então, não faz qualquer sentido entregar o currículo para o cartório ou entregar o currículo pensando que o assessor vai fazer a nomeação. O assessor não vai fazer, o assessor não vai convencer o juiz que, eventualmente, você é um bom profissional para ser nomeado. Por quê? Porque o assessor não tem essa competência. Não cabe ao assessor fazer isso. Mas, Marcelo, olha só, gente. Marcelo, eu tive uma conversa tão boa com o assessor. Marcelo, o assessor foi tão querido comigo. O assessor me ouviu super bem. O assessor foi muito acessível. O assessor abriu a sala do gabinete. A gente ficou meia hora conversando. Será que eu preciso conversar com o juízo? Óbvio que precisa. Óbvio que precisa. Você pode passar a tarde tomando café com o assessor. Você pode ser o melhor amigo do assessor, que se o assessor não abrir a agenda
do juízo, se você não sentar na frente do juízo e conversar sobre o seu trabalho, sobre a sua intenção e sobre a vontade de atuar como administrador judicial, pode acreditar, o juízo vai nomear quem lhe é de confiança. E anota aí, a palavra é exatamente essa. Cara, sábado de tarde, 14h41, e a gente enlouquecido discutindo nomeação. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós estamos aprendendo a fazer nomeação, pensando no passo a passo para ser nomeado em uma recuperação judicial, eventualmente primeiro em uma falência e depois em uma recuperação judicial, mas de nomeação. Esse é o tema, nomeação de administrador judicial. É isso que eu estou abrindo o jogo, Bruno, com vocês, com cada amigo, cada colega, cada parceiro que está caminhando nessa jornada ao meu lado. Então, olha só, você conversou com o assessor disse, Marcelo, obrigado, você, de fato, adorei o seu currículo. Eu vou deixar lá com o juízo e se tiver algum trabalho, você fique atento. Nunca vai nomear. Esquece isso. Você tem que pedir para o assessor uma agenda com o juízo. Mas, Marcelo, ele não faz essa agenda. Mas eu queria conversar com o juízo. Eu queria apresentar brevemente meu currículo, 10 minutos, 20 minutos. Ele não está hoje no cartório. Tudo bem, quando que ele está? Não tem pressa, a gente faz uma agenda, não precisa ser hoje, amanhã. Quando ele puder me atender, vai ser um imenso prazer conversar com ele sobre esse trabalho. E força esse diálogo. Aí ele não quer atender, então nem precisa se preocupar, porque você não vai auxiliar esse juízo. Tá bem? Então, esse é o desafio, é marcar essa agenda, é marcar esse diálogo com o juiz. Você não vai ser administrador judicial se não fizer isso. Mas, então, e como é que funciona na prática? A grande maioria dos juízes fazem esse diálogo. A grande maioria dos juízes veem esse diálogo como uma oportunidade de conversa franca. Porque, na verdade, gente, a conversa com o advogado na perspectiva do juízo é sempre muito dura. Essa é a realidade. Bora, Juliano, bora, temos que fazer isso, meu velho. Temos que fazer isso. Vamos seguir nesse plano. Então, na realidade, a conversa com o juízo normal de advogado é sempre dura. E essa conversa não é. Porque, na verdade, o juízo aqui não está vendo nenhum pleito resistido pelo Poder Judiciário. Quando um advogado pede uma agenda com o juiz e pergunta como é que a gente sabe disso, a gente atua muito como advogado, passo menor hoje como AJ e maior como advogado, a gente pede uma agenda com o juiz exatamente para levar adiante um pleito do nosso cliente. Isso, o juiz sabe disso. Então, o juiz vê a conversa normal, convencional com o advogado como um momento de relativo estresse. Pelo menos muitos vislumbram assim. A conversa com o administrador judicial, não. A conversa com o administrador judicial ela é leve, porque o juízo, em geral, quer conversar, quer ouvir sobre quem é esse sujeito que vem pleitear a sua confiança. Tá bem? Então, é raro ter uma resistência muito grande ao diálogo com o potencial AJ. Se existir essa confiança, essa resistência muito grande, você já pode saber que nessa vara não será nomeado. Por isso é importante, olha só, por isso é importante ter uma lista com 10 varas judiciais que você tem interesse em atuar. Ou pelo menos as 10 primeiras varas. Você está começando, dando os primeiros passos. As 10 primeiras. Tá bem? Então vamos lá, olha só. Teve a agenda, foi recebido pelo juiz. O que você deve dizer? Como é que é essa conversa? Bom, nesse momento, olha só, juízes estão nomeando, vamos lá, Teis, vamos lá. Juízes estão nomeando a Jota para acompanhar o quórum nas recuperações extrajudiciais também. Olha, interessante. Tá aí, ó. Esse é um argumento, a gente não tem essa experiência aqui no Rio Grande do Sul, mas esse é um argumento interessante, sabe para quê? Esse é um argumento interessante na conversa com o juízo. Qual é o argumento que eu vou começar agora a construir com vocês? Qual é o diálogo que deve ser travado com o juiz? Você quer a nomeação para atuação como administrador judicial. Por que o juiz vai lhe nomear? Argumentos importantes que você vai apresentar. Primeiro, a sua idoneidade e a sua vontade de dedicar toda a sua caminhada no auxílio ao Poder Judiciário.
Você está lá porque você tem o propósito de construir uma carreira no auxílio ao Poder Judiciário. Por isso que você está lá. Você não estava passeando, olhou o fórum e disse, vou lá pedir uma nomeação. Você não construiu um site para, talvez eu seja um administrador judicial. Você não construiu um currículo para, se eu não tiver nada melhor para fazer, eu vou ser administrador judicial. Não. Você está construindo uma caminhada profissional que tem em vista a atuação como administrador judicial. E você vai explicar isso para o juiz assim mesmo. Olha, doutor, tudo bem? Eu sou Marcelo Andreatta, sou advogado e atuo como administrador judicial. Estou construindo uma caminhada nesse nicho particular do direito. Tá bem? E vim aqui com todo o cuidado, com todo respeito, compartilhar com o senhor o meu currículo. Eu não sei se Vossa Excelência tem hoje um administrador judicial de confiança. De qualquer modo, é importante que o senhor conheça outros administradores judiciais e eu tenho uma atuação destacada em razão de A, B, C, D e E. Excelência, além disso, é importante que o senhor saiba que a nossa caminhada prima pela imparcialidade e pelo olhar fiscalizador da recuperanda. Guardem esse argumento. Meus queridos colegas, se vocês guardarem esse argumento, vocês vão querer me enviar dinheiro. Vocês vão querer me enviar, vocês vão entrar no direct para me mandar, para pedir o meu Pix para mandar dinheiro do sucesso que vocês vão construir. Usem esse argumento com integridade, mas usem esse argumento. Excelência, a gente se coloca à disposição do juízo primando pela imparcialidade e primando especialmente pelo olhar fiscalizador, que é a atribuição central do administrador judicial. Todos os problemas que envolvem recuperações judiciais, e são vários, todos os problemas que envolvem RJs dizem respeito à ausência de fiscalização. Se qualquer recuperação judicial tiver uma fiscalização rígida, que é a atribuição do administrador judicial, os problemas não vão ocorrer. Seja do ponto de vista da verificação dos créditos, seja do ponto de vista da legalidade ou ilegalidade do plano de recuperação judicial, que a gente pode compartilhar a leitura, a gente pode fazer uma análise do plano de recuperação judicial, seja do ponto de vista dos relatórios mensais de atividades que a gente rigidamente analisa o número de funcionários, o balanço, os dados contábeis, os extratos. Compreende? Cara, olha só. Tudo bem, Nilza? Se você usar esses argumentos, que a nossa preocupação como administrador judicial é prioritariamente fiscalizar a recuperanda, nós não pretendemos atuar no auxílio a recuperando. O que a gente vê de problema nas recuperações judiciais é exatamente esse: administradores judiciais que não sabem o seu lugar e que confundem o lugar do administrador judicial com o lugar do advogado da recuperanda e que não raras vezes acaba sendo um suporte da recuperanda para atos que não são corretos. Por isso, doutor, eu quero atuar como administrador judicial, sobretudo tendo em vista a fiscalização escorreita. A recuperanda não vai andar fora da linha. E se depender do nosso trabalho, nós chamaremos o Ministério Público, nós chamaremos a auditoria contábil para que o trabalho seja correto. Já é um favor legal a recuperação judicial. Portanto, nós devemos seguir os trilhos previstos na Lei 11.101. Agora sim, Thaís, imagina que você diz isso para o juízo. Se você disser isso de cara limpa, com o currículo pronto, com uma página na internet alinhada com o teu currículo, é certo que você vai ser nomeada, porque isso é tudo que o juízo quer, tudo que ele precisa. Juíza, tem mais de 4, 5, 6 mil processos, ele não pode perder a vida em uma recuperação judicial, e é o que ocorre. Por que ocorre isso? Pela desídia de administradores judiciais. Agora, se o juízo for escutar com carinho o que você falou, o juízo vai perceber que você vai evitar essas dores de cabeça. E assim, tudo que o juiz quer, tudo que a juíza quer é evitar essa dor de cabeça, porque envolve um processo que não acaba nunca. Eu conheço recuperações judiciais que duram 16 anos. 16 anos, tem noção? Eu conheço recuperações judiciais que simplesmente não acabam. Por que não acabam? Ora, eu acho que toda essa conversa já traz a conclusão. Então, você vai apresentar para o juízo, na realidade,
a solução de um problema que ele virtualmente já vislumbrou a partir da conversa com você. E aí sim, você estará pavimentando a sua nomeação como administradora, como administrador judicial. Por quê? Porque você apresentou uma solução para as dores que o juízo carrega. Meus queridos colegas, uma boa parte das recuperações judiciais de hoje estão sobre o crivo do CNJ, estão sob fiscalização de órgãos, seja do Poder Judiciário, seja da administração judicial, por causa de problemas que você vai simplesmente resolver. Compreenderam? Assim, olha só. Comecei 2h05 essa live, eu acho, 2h10, sei lá. Me estendi aqui, chamando a atenção de todos os passos que você deve trilhar para ser nomeado como administradora, como administrador judicial. Eu quis convencer você aqui no final que você vai resolver um problema que o juízo alimenta, que o juízo possui, a partir de argumentos que carregam absoluta integridade. Vocês entendem que isso é íntegro, isso é correto? E que isso permite que você ingresse no mercado com muita, assim, de maneira muito razoável. Marcelo, é certo que você vai entrar no mercado? Não é, certeza não existe nesse mundo, né, gente? Mas nós estamos no melhor momento para ingressar devido à avalanche de recuperações judiciais que estão em andamento. Por isso, você deve estar disposto, como a minha querida amiga Thaís chamou a atenção, para eventualmente analisar o quórum de uma recuperação extrajudicial. Por isso, você deve estar disposto, por exemplo, a eventualmente analisar, fazer uma constatação prévia sem custas, porque você está construindo a sua caminhada no auxílio ao Poder Judiciário. E aí, a partir dessa diretriz, dessa caminhada, você pavimenta com toda clareza o primeiro passo, você pavimenta, na verdade, a nomeação como administrador judicial e o início, em última análise, de uma nova profissão. Porque quando você começa a auxiliar o Poder Judiciário como administrador judicial, logo em seguida vem uma liquidação judicial e o juízo vai lhe olhar com carinho. Se você estiver fazendo um bom trabalho como administrador judicial, e vai lhe nomear como liquidante. Ato contínuo vai ter um processo de inventário tormentoso, conflituoso e cheio de risco. Ele vai avaliar e vai lhe nomear como um inventariante da ativo. E quando você olhar para o lado, você vai ser o administrador judicial de 1, 2, 3 juízes e juízas. E aí a sua carreira, nessa linha, nessa veia, nessa trilha do direito, estará pavimentada com honorários, anotem aí, honorários sempre expressivos. Marcelo, mas em algumas falências, olha só a resistência que eu ouço de vez em quando e ela é risível. Marcelo, em algumas falências, os honorários do administrador judicial demoram a ser recebidos. É verdade. E como em todos os outros processos. A diferença é que na falência o administrador judicial vai receber. Então, a grande maioria, eu diria 80%, 90% dos processos judiciais, a advogada tem os honorários mais significativos ao final do processo. A grande maioria. Mas tem risco. São os honorários de risco. Na atuação como administrador judicial de falências, você também vai ter os seus honorários mais robustos ao final do processo. Mas o risco é baixíssimo. O risco é zero. Se houver patrimônio, o risco é zero, porque o crédito relativo aos honorários do administrador judicial se constitui em crédito extraconcursal. Está fora do concurso de credores. Razão pela qual é verdade que vai demorar um pouquinho? Na falência na recuperação judicial não. Na recuperação judicial, o administrador judicial recebe os honorários mês a mês. Certinho. Agora, na falência, recebe ao final. O que se deve fazer? Se deve trabalhar para que o processo ande, nos seus ulteriores termos. Meus caros amigos, minhas queridas colegas, esse é o coração da jornada, da caminhada para a nomeação como administrador judicial. Se alguém tem qualquer dúvida e quer compartilhar aqui,
fica à vontade que nós temos tempo. Lança aí a pergunta que eu vou ter imenso prazer de explorar. Seja na caminhada como administrador judicial, seja sobre alguma outra variável, alguma questão prática que está afetando aí o andamento de algum processo que o colega atue como auxiliar do juízo, como advogado de credores ou mesmo como advogado de recuperandos. Então, qualquer questão que envolva recuperação judicial que vocês queiram compartilhar aqui abaixo, faz a pergunta que eu vou ter enorme prazer em explorar. Marcelo, você vai responder? Vou, acho que vou. Só não vou responder se eu não souber. Então, vai lá. Marcelo, como é que você tem coragem de lançar qualquer questão? Gente, passo todos os dias trabalhando com recuperação judicial. Todos os dias. O dia inteiro. Todas as questões quentes que envolvem o processo de recuperação judicial, a gente domina porque na prática a gente está atuando. Só para vocês terem uma ideia, há pouco tempo a gente compartilhou um pedido de tutela antecedente que no dia anterior o Poder Judiciário estava estudando os enunciados do Fonaref. Então, é dia a dia mesmo. E o Cícero aqui não me deixa mentir. Então, assim, qualquer questão que envolva a recuperação judicial que vocês queiram trazer para mim. Depois dessa caminhada extensa envolvendo a atuação do administrador judicial, tragam aqui abaixo que eu vou ter enorme prazer de explorar nessa conversa de sábado à tarde, agora quase 3 horas. Tá bem? Então, bom, não temos, Marcelo, sabemos tudo. Está tudo legal, está tudo em dia. Agora eu quero descansar um pouco. Eu estou há um tempão contigo aqui. Então, meus queridos colegas, eu queria muito gravar esse conteúdo. Foi um imenso prazer essa interação, essa provocação da inteligência de cada uma. Na verdade, live é muito isso. Quem está aqui está atento e está tendo a sua inteligência provocada, a sua inteligência colocada em xeque aí a partir de novos temas, a partir de novas questões que a gente compartilha, que a gente pensa para qualificar, para pavimentar o ingresso no mercado de recuperações judiciais. No que estiver ao meu alcance, cada uma que me acompanha vai ser muito bem remunerado para trabalhar com recuperações judiciais. Do meu ponto de vista, cada uma que está aqui comigo vai trabalhar com processo de recuperação judicial. Em um trabalho extraordinário, porque é imprescindível para a atividade econômica. Então, um trabalho extraordinário porque na verdade, protege o mercado, protege os empregos, protege a economia, né? E tem uma remuneração também muito interessante, com honorários regulares, né? Com uma previsibilidade, com a possibilidade, com o sujeito podendo projetar o futuro, uma das coisas mais difíceis na advocacia. A advocacia é extraordinária, né? Porque permite o sujeito, ao mesmo tempo, de pleitear questões importantíssimas para a vida da cidadania. Né? A advocacia é isso. Né? O que o advogado faz? O que a advogada faz? Em última análise, o advogado leva ao Poder Judiciário um pleito extraordinário e que está tirando o sono do cliente. Excelente. Mas a profissão ela carrega uma sazonalidade, né? Uma instabilidade. E nesse dia, que é o dia do advogado, né, a gente chamar a atenção que existem áreas interessantes para nossa atuação, que permitem a tão sonhada regularidade, estabilidade, previsibilidade. Marcelo, eu sei que no mês de outubro eu tenho valores XYZ para receber. Eu posso contar com isso. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então, acabei nem me dedicando, nem pensando muito no tema do dia do advogado, mas, de algum modo, eu ficar 1 hora aqui compartilhando um conhecimento que eu reputo fundamental para quem quer trabalhar como administrador judicial. Acabei deixando aqui uma homenagem a todos que trilham essa jornada hercúlea, desafiadora, mas extraordinária, né? Belíssima, cheia de altos e baixos, mas que eu hoje não trocaria por nada. Então, fica aqui o meu abraço
Pensem nesse mundo, a minha intenção é ver cada uma trabalhando com recuperações iniciais. No que estiver ao meu alcance, isso vai acontecer. Quem tem alguma dúvida específica e quer lançar aqui, lança. Quem quer uma ajuda, uma luz, em algum caso particular que tem tirado sono no escritório, em casa, pode me enviar no privado. Muitos aqui já fizeram isso e eu tive imenso prazer em explorar junto as questões. Então, eu faço isso constantemente, eu não deixo o colega na mão. Às vezes exige uma agenda e a gente marca uma agenda e faz uma consultoria, mas as questões mais pontuais, mais singelas, mais rápidas, a gente enfrenta de pronto, a gente enfrenta rapidamente, com áudio, com respostas, porque, na verdade, eu quero que cada uma esteja segura para trabalhar com recuperação judicial, sendo muito bem remunerado para isso. Então, encerro aqui cumprimentando cada advogado, cumprimentando cada advogada por esse dia, por esse mês, e em breve a gente vem com mais novidades. Claro, com mais novidades. Agora, agosto, eu não sei se eu vou conseguir fazer em agosto, gente. Agora, exato, né, Cícero? Exato, cara, a gente está junto. Eu não sei se nós vamos fazer em agosto, mas eu quero, provavelmente até no final de agosto, acho que vai ser possível, vamos ver a minha agenda, mas eu quero até o final de agosto criar uma semana em que eu vou compartilhar formas de fechar contrato, uma semana em que eu vou compartilhar dados para o trabalho com recuperações iniciais, uma semana. Provavelmente vai ser a última semana do mês, que eu vou abrir a agenda, pelo menos a parte noturna da agenda, para a gente dedicar energia a pensar estratégias eficientes para o ingresso no mercado de recuperações judiciais. Tá bem? Pensando no quê? Pensando em fechar contrato de 6 dígitos. Nem mais, nem menos. É isso que nós estamos falando. Poucos colegas sabem disso, mas a advocacia empresarial no nicho recuperações judiciais envolve normalmente contratos de 6 dígitos. Marcelo, o que é contrato de 6 dígitos? Acima de 100 mil reais. Acima de 100 mil reais. Claro que todo esse valor não é à vista, mas quando a gente pensa no parcelamento, a gente consegue concretizar a regularidade que eu antes estava mencionando. E eu vou parar de falar agora, porque nós estamos encerrando uma live de sábado agora. Meu querido Cícero, meu irmão, nós estamos encerrando essa live num sábado, cara. Num sábado em que logo mais a gente vai ver Inter e Corinthians, né? Vamos em frente, grande abraço e até mais.